até falo isso em outras conversas aí. Mas eu não queria ser professor, mas foi o que surgiu e eu me dei bem. Também conhecendo lá no dia a dia foi legal. O período que eu estava no ensino médio já era um período que ninguém mais queria ir para a educação, que a educação já era extremamente mal remunerada, péssimas condições de trabalho. Eu sabia que ia ser a primeira etapa da minha carreira, porque ia ter muita vaga. É muito gratificante a gente ver, a gente tipo se sentir importante, né? A gente fazer a diferença na vida de outras pessoas, a gente fazer outras pessoas se sentirem bem, a gente conseguir fazer outras pessoas sorrirem, independente da situação difícil que ela esteja passando no momento. Questões que são vivenciadas, que são problemáticas, que muitas vezes é difícil lidar, ou que acaba não aparecendo aqui, conversa só com a amiga. Como é que a gente pode trazer para dentro essas questões, essas problemáticas e as formas como cada um lida e poder trocar isso? Fazer um levantamento de como está indo sua prática, seu cotidiano na oficina, sua relação com os meninos e com a própria unidade. Tem essa de assim, não vamos respeitar, a gente está lá todo mundo junto. E assim, os dois que bateram de frente comigo ontem, a oficina toda, depois eles vieram pedir desculpa. Mas assim, eu dou a bronca, a repreenda, não sei o quê, mas eu continuo a oficina como se nada tivesse acontecido. E brinco com ele, falo, não sei o quê, pra desconstruir aquilo. Mas ontem o menino ficou, eu falei com ele uma vez, 2, 3, 4. Você passa a mão na cabeça deles, que você não tem pulso pra tratar com eles, né? Sendo que os moleques me tratam super bem, né? O lance do silêncio, realmente, eu também não faço questão de ficar na sala de silêncio. O corpo deles não é que nem o nosso, que acho que tem muita gente aqui que brincou de amarelinha, pular corda, jogar peão. O moleque não sabe o que é isso, sabe ouvir um batidão, ou assim, ó, você mandar um fã. Já percebeu o jeito que é? Eles parecem que se sentem incomodados com a nossa educação. Tudo incomoda, né? Se você for agressivo, incomoda, se você for educado, incomoda. A presença Por exemplo, assim, não é hora de conversar, é hora de fazer leitura. Vocês não tem que ficar falando, e a gente dialogando sobre aquele parágrafo que a gente tinha lido, entendeu? Aí eu tive que me impor, falei assim, não, é hora de conversar sim, o diálogo faz parte dessa oficina, está fazendo parte deste momento, não tem nada a ver. Olha a minha. Pode ser ou não? Sabe, virando uma bagunça, porque acabou aquilo ali, eles querem de novo, eles querem outra coisa do tipo, então você tá sempre tendo que voltar. Eu abri mão e coloquei lápis de cor colorido no Dia das Mães, cara, fazer flor pro Dia das Mães. Ah, vamos pintar a flor então, lápis de cor colorido. Cara, foi uma zona completa. Mano, imagina se eu ficar na besteira de, em vez de trazer lápis colorido, trazer tinta. Tava ferrado. Ia ter tinta até no teto daquilo lá, mano. Eu sei que eles têm a necessidade de conversar, porque eles estão o dia inteiro sob aquela disciplina, sob aquela opressão. Dança de rua. E se pudesse, se autorizasse, eu gostaria de um dia passar da hora que eles acordam até a hora que eles dormem para saber qual é a rotina deles. E a partir disso eu pensei nisso já. Eu acho que a gente pode ter uma noção de como conduzir a nossa atividade. Pedagogia fala uma coisa, né? Os funcionários falam outra, né? Os agentes falam outra. E aí vem o cultural falando outra, né? Então o que acontece? Ele fica meio solto dentro dessa insegurança, dessas nossas inseguranças, e aí ele tem todo o direito de falar não, né? Que é como você está falando, todo dia você acorda com um não. E aí, como que a gente busca esse sim? Histórias reais, né? O vilão ele é sempre mais ameno, né? O exagero ele vem na ficção, né? Eu não acredito muito nessa coisa de todo mundo completamente malvado ou completamente bonzinho. Eu sempre quis contaminar o moleque com esse, fazer, conta a tua história aqui no quadrinho, faz você, né? Não sou eu que vou fazer, é você que vai fazer. Mas as atividades elas ficam meio abafadas pela situação social desse menino, né? Pelo fato dele não ver mais alternativa, não acreditar que o desenho possa ajudar ele em alguma coisa, né? Muitos deles ainda não aprenderam a ler. Cada sala ali, cada turma
de adolescente ser uma panela de pressão, com muita coisa acontecendo, e para criar uma atmosfera de processo pedagógico ou processo de formação cultural é muito difícil. E todo mundo vestindo aquele uniforme azul, de cabeça baixa, submetido à ordem de todo mundo, né? Ali não tem voz nenhuma, ele só recebe ordens e obedece ordens e vive num ambiente hostil, desagradável, e não pode fazer nenhuma das coisas que ele está interessado em fazer, né? Não que ele gozasse de uma extrema liberdade quando ele estava fora da linha, pelo contrário, também tinha uma série de privações, mas aí lá dentro acho que são só privações, né? Não tem outra coisa. Mas você precisa se fazer entender, né? E quando a gente consegue acessar esse lugar e o cara perceber que ele precisa aprender a escrever, precisa aprender a falar, organizar suas ideias, tanto no texto como no discurso, essa luz, esse start que talvez ele nunca tenha tido é muito significativo também. O nome dela é Depoimento, eu fiz baseada nas ideias que eu troquei com as mães da Fundação Casa aí, nesse 1 ano que eu vou fazer no projeto. Que todo dia eu vejo uma mãe diferente e são várias ideias. Lá vem ela, sempre bela, senhora dama Cinderela, feriado domingo na madrugada congela, primeiro horário de transporte tenta sorte, nessas horas só as fortes, distância quem sente sofre, fila sacolas pesadas, tudo pelas suas crias, não foi por falta de aviso, Dona Maria dizia, quando passava acordada madrugadas e dias, filho não liga a notícia, tira a agonia, mas uma mãe entre milhares, que sofre em saber que o destino é muros e grades, é forte a sua fé que afasta toda a maldade. Antes da minha primeira oficina, eu já tinha feito um show nessa unidade. Tipo, um esquenta, tá ligado? Para as meninas entrar na pegada da oficina, ficar empolgada, ter uma referência, ver como é que é a parada. Então, quando eu já cheguei para fazer a oficina, eu já tive aquela recepção legal, né? Ô, senhora! Ô, aquele dia muito louco, senhora! Nossa, vários rap da hora. Mas sempre dá um gelo, meu, porque você tá entrando dentro de uma... não é numa cadeia, mas você tá dando com menores infratores, né? Meninas que fizeram alguma coisa assim, às vezes pesada, às vezes não, pra estar ali. Então, tipo, o medo, eu fiquei com medo assim no começo, mas depois eu vi, olhei, eu falei assim, não, caramba, são as mesmas meninas que estão lá fora, tipo. A infância foi muito parecida com a infância de vários meninos que eu encontro por aí, né? Vários meninos que vêm aqui, vários meninos que eu visito lá, né? Nos meus encontros dentro da fundação, e também, por incrível que pareça, com vários educadores, né? Que eu encontro que de repente só são arte educadores ou até mesmo professores. Né? Por quê? Porque tiveram uma infância que lhe faltou alguma coisa parecida com essa que a gente pode oferecer. Porque às vezes a gente fala, não, porque o artista é o grande bailarino, ou o grande escultor, ou o grande filósofo e etc. Né? Mas eu acho que a grande arte é a do saber viver, e principalmente o viver coletivo, né? Porque para você viver coletivamente, você tem que ter uma preocupação consigo, né? E com a grande família, né? Que te rodeia, né? Olha o que eu aprendi com os meninos lá, por exemplo, né? Ó.
Música é o todo. Poderoso som, modo antigo, novo movimento, estático, silêncio, dinâmica, apreciação, pulso, passo, conjunto, compasso, andamento, intensidade, altura, timbre, tom, onomatopeia, sibilâncias, aliterações, rimas, ritmo, harmonia, melodia, poesia, comunicação, diversidade, interação, coordenação, agilidade, vivência corporal, leitura, interpretação, correspondência universal. A música é o todo. Poderoso som. Né? Porque tipo assim, pra ele dizer, não, rap. Falei, beleza, então vamos fazer um rap com, né, os conteúdos da música, né? E a gente começou a trabalhar e saiu. Mas ficar privado de liberdade pra mim seria terrível. Eu acho que eu ia chapar de whip, ó, que nem as moleques falam. Eles falam que tô chapado de whip, quando o moleque não aguenta mais ficar preso. E muitas vezes eles realmente surtam, né? Começam a se agredir ou agredir os outros, né? Mas o menino que tá voltando pra lá, que passou boa parte da adolescência dele preso na fundação, ele tá mais desiludido, né? Ele quer ser, muitas vezes, só ver no crime a solução pra vida dele, né? Ele sair de lá e continuar roubando. E os educadores têm uma visão diferente, que eles estão ali para ser formados, né? Reabilitados, se eu posso usar essa palavra, né? Tem uma visão de que são adolescentes que não tiveram acesso a nada, de formação cultural nenhuma, a não ser desse universo criminoso e tal. E foi isso que eles encontraram e foi isso que eles vivenciaram, né? Então os educadores, pelo menos a maioria que eu conheço, que eu converso, tem esse interesse de oferecer uma outra visão de mundo, de desconstruir uma série de visões que estão impregnadas nesse adolescente, né? Desconstruir essas e oferecer outras, né? E para que ele possa ter critérios nas suas escolhas, né? Para que ele não tenha uma visão de mundo unilateral, para que ele veja outras coisas, conheça outras referências culturais e altere a sua lente de olhar para o mundo, né? É isso, assim, as ambições que eu tenho vão muito mais nesse lugar, que é muito abstrato também, né? Que importa mais que ele consiga se ver como um sujeito, compreender seus reais interesses e ter uma existência mais significativa, né? Ter mais experiências de alegria, né? Viver num ambiente menos grosseiro, menos tosco, né? Eu vejo que é um momento totalmente diferente, é um momento que ele se desliga daquela parada de opressão, daquela parada de tristeza, sabe? Daquele sentimento de culpa, de toda aquela sensação ruim que é de estar preso, né? De estar privado da liberdade. Então, assim, a oficina é um momento, único, né? E é um momento que muitos esperam, é só 2 vezes por semana, então fica contando os dias, falando, nossa, e quando acontece alguma coisa, fala, poxa senhora, não teve oficina aquele dia, caramba, viu, agora só daqui mais uma semana, assim, sabe? Então, eu tô gostando, tô me sentindo bastante realizada. É lógico que a gente não consegue fazer com que todo mundo participe, né? E são várias histórias ali, cada dia é um dia diferente, né? Mas eu tô gostando de estar fazendo o que eu gosto, né? Essa que é a coisa legal, de você estar trabalhando com uma coisa que você acredita. E eu acho que por mais difícil que tenha sido minha infância, adolescência, juventude, foi muito boa, né? Porque eu tive essa atenção, né? E aí essa atenção que me leva aí a acreditar, né? Que a arte é possível, porque quando você faz arte, alguém para te ouvir, alguém para ver o que você fez, né? Alguém para ler o que você escreveu. Agora estão podendo. Então, rebelião sempre teve. Eu vi os moleques porem fogo na 38. Fumaça subindo lá. Bem, para isso talvez a gente tenha que retomar uma outra discussão e quem tem já os textos, que a ideia é a gente fazer um dossiê da nossa formação, que é a rebelião como resistência.
Né? Então a questão é muito mais complexa. Como é que a gente... Que daí não é buscar o que é certo e errado, mas é a gente ser capaz de problematizar, de pensar sobre essas questões. E aguentar a angústia que dá. Eu vi uma frase recorrente na minha vida que foi o seguinte, que moleque que cresce sem pai é sem futuro, é sem chance, não tem jeito, vira bandido. E às vezes a gente vai crescendo dessa forma. Eu tive até uma passagem rápida pela fundação, foi uma passagem relâmpago, mas eu disse pra mim mesmo, nunca mais eu vou rodar, nunca mais eu venho pra esse lugar. E de repente existe um paradoxo, eu tô lá. Existe uma certa contradição. E às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu consigo estar ali porque é uma espécie de... eu consigo conversar com eles, eu consigo passar essa experiência. Eu falo às vezes pra eles, cara, se eu conseguir, você consegue também. Não são todos que conseguem captar a mensagem, mas às vezes um ou outro a gente consegue alcançar. Então acho que tem muito disso, de carência afetiva, que eu não sei se... E cada arte educador tem a sua experiência de vida e tem uma experiência lá dentro também, que é uma experiência diferente, cada um trabalha de uma forma, né? Sabe, porque eu fui tolerante com toda a minha vida, ouvindo sempre o que eu faço é negativo. E de repente eu estou num lugar extremamente negativo que eu vou transformar aquilo que era negativo em positivo. Tudo está do jeito que você olha para as coisas, não só o que aquilo está te dizendo. Porque o grafite é muito isso, tem um lugar muito tosco, completamente assim, inadequado para fazer uma pintura. E aí de repente você vai e doa uma coisa maravilhosa naquele lugar. E nem apego, nem nada disso. Então, vai do jeito que você olha para a situação, né? O axé, você falava de axé, que eles não entendem o que é axé, né? Axé eles levam por um outro lado. Sempre há o preconceito. Então, como eu sou um cara alto e tal, então eles já perguntam se eu sou do axé. Eu falo, não sou do axé, não tem algum problema? Aí não, você tá tranquilo. Minha irmã gosta, tal, os pessoal gostam lá, chamam barato e tal, então. E o que você vai dar aula? Então, hoje, mano, vai todo mundo descer até o chão. Já desceu até o chão? Ixi, colocaram na aula errada. E aí, professor, vamos falar mais daquele cara lá de Vila Isabel? Foi aquele cara, meu. O cara lá do Sem Queixo. Ah, não é o Rosa? Ah, vamos falar então. Então, mó barato. Começou, os caras já comprou a minha ideia e a gente já tá discutindo sobre essas paradas, mas a ideia começou a tomar um corpo legal, porque também 15 caras ali conversando sobre umas coisas mais contundentes, bem bacana. Mas na hora que rola um som, aí eles falam assim, quer fazer um funk? Quer fazer um rap e tal? Fica à vontade. Aí é isso, gente, que eu tenho pra desabafar. Como conseguir fazer uma palavra forte, ninguém pede. Eu fico quietinho aqui percebendo. E o samba que meu irmão, se falar que não quer capoeira, se falar que não quer samba, tá dizendo tudo errado, porque o Brasil foi construído com essa negrada e com essas culturas. Então, não tem essa história, eu falo mesmo, lá eu falo, ô Samba da Barba do Relâmpago, eu canto. O que vou fazer agora? Poucos manos é que vão embora. A violência é pra quem vai ficar. Juro que não entendo este lugar em minha vida. Quero dar outro sentido. Muitos como eu não queria ser bandido. Quando tem motivo de rebelião, aqui ninguém presta, só tem ladrão. Quero mudar este pensamento, como você tá vendo. Muitos têm futuro, muitos têm talento. Se tivesse alguma ocupação, a garotada não estaria nessa não. Neste lugar escuro nada acontece. Fico feliz quando o dia amanhece. A justiça não me deixa falar, e sem ouvir a minha voz me interna aqui neste lugar. Chega perto de mim, me deixa falar. Sempre rebelião, Ibope na televisão.
televisão, muda de canal, não aguento mais ver isso não. É sempre assim, bem assim que acontece. Ou você condena ou você esquece. Gente que nunca correu atrás de nada e tem o que quer, sempre de mão beijada. Classificando a molecada de marginal. 11, 12, 13 anos acha que é normal. Coloca dificuldade em todos os sentidos. Diz que a maioria ali dentro tá perdido. Insisto, a maioria não é todo mundo. Gente desqualificada tá cuidando do assunto. Inocente, que seja apenas esse ou aquele, não interessa, tem mais é que olhar por ele. Ou será que aqui, pobre que não canta ou joga futebol, nunca terá um lugar ao sol?